Olá, pessoal, estamos de volta aqui com o Pode Crer, o podcast da Capelania. Que alegria ter você participando conosco nesse último episódio dessa série, onde nós estamos tratando sobre as bem-aventuranças. E nesse episódio nós vamos falar sobre Mateus 5, os versos 10 e 11, onde Jesus diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. E para falar dessa última bem-aventurança, eu tenho aqui dois capelães, reverendo Carlos Henrique e reverendo Micael. Sejam bem-vindos. Amém. Obrigado. Que alegria ter vocês aqui, viu? Vocês têm sido, assim, muito perseguidos? Rapaz, eu acho que eu sou menos perseguido porque eu sou mais novo, né? Então, mas sim. E você, reverendo Carlos? Já tive alguns episódios de Já, perseguição no ministério, algumas vezes. Posso descrevê-las depois. É muito difícil a gente, ao longo da nossa vida, em algum momento, a gente não sofrer hostilidade, não é isso? Isso. Então, eu creio que vocês vão poder dar uma contribuição muito grande para esse podcast de hoje. Eu quero já convidar você a acessar o nosso QR Code que está aqui na parte de baixo da nossa tela e envie aí para os seus amigos, para os seus familiares, para que eles possam participar. O nosso tempo aqui é curto, 30 minutos apenas. Nós somos muito objetivos e queremos falar com você sobre essa bem-aventurança. Refletir, portanto, sobre fidelidade cristã em ambientes hostis, pressões culturais, perseguição religiosa e também a coragem para permanecer firmes mesmo em meio às perseguições. Então, que Deus abençoe a sua vida. Fique conosco até o final desse episódio. E eu tenho aqui a primeira pergunta aos nossos entrevistados. O que significa ser perseguido por causa da justiça? Como que nós podemos distinguir alguém que é perseguido por causa da justiça, ou seja, por causa de Cristo, e alguém que está sofrendo porque tem atitudes erradas, um comportamento equivocado ou falta de sabedoria? Eu quero começar aqui com o reverendo Micael. Eu começaria dizendo, reverendo Gildas, que quando você começa a ler Mateus 5, e você chega ali, bem-aventurados mansos, os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os que choram. Começam a ser estilos de vida que não dá a entender de alguém que será perseguido. E logo em seguida você percebe, como assim já seremos perseguidos por isso? Porque como é que alguém persegue um manso, um que se submete à vontade do Senhor? Como é que persegue alguém que busca a vontade de Deus? Então parece que isso é algo muito contraditório. Você vê num estilo de vida ali totalmente correto, coerente, né, que louva ao Senhor. Aí o Senhor termina ali dizendo assim, mas você será perseguido exatamente por esse estilo de vida. Então, eu entendo que esse estilo, essa bem-aventurança que vai ser falada, é sobre uma vida de decorrência de obediência a Deus. De que você é obediente a Deus, de uma vida de relacionamento com Deus. E uma vez que você tem uma vida de obediência a Deus, você será perseguido por isso. Perseguido por causa das suas atitudes, por causa das suas opiniões, da sua fidelidade a Deus. E isso vai gerar perseguição. A gente acha que não vai gerar, mas gera perseguição por uma vida de obediência ao Senhor. Ok. Reverendo Carlos. Bom, acho que a sua pergunta já é a resposta, né? Quando você diz perseguido por causa da justiça, por causa de Cristo. A justiça de Cristo, na minha visão, ela tem dois fatores. Primeiro, o fator da justiça que nos foi atribuída. Nós fomos justificados. De acordo com Romanos capítulo 5, Paulo escrevendo diz, né, justificados, pois pela fé temos paz com Deus. A gente estava em guerra com Deus, agora pela justiça de Cristo nós temos paz com Deus, mas agora nós nos tornamos inimigos do mundo. Essa justiça que nos justifica, ela vai se ampliar naquilo que seria a prática dessa justiça, que é a nossa vida de santidade. E a vida de santidade, ela nos leva a viver na contramão da história, naquilo que
John Stott escreveu, quando falou, né, sobre o Sermão da Montanha, ele escreveu sobre a contracultura cristã. Uma vez que a gente vive integralmente essa justiça que nos foi imputada na prática, uma vida de santidade, nós vamos confrontar esse mundo, né, com os valores que ele tem. O mundo é um mundo de violência, é um mundo de maldade, é um mundo de expertise, é um mundo de falsidade, de hipocrisia, de mentira. É um mundo onde os prazeres estão nas coisas aqui da terra, no dinheiro, na riqueza, no poder, na fama, nos prazeres transitórios. E o reino de Deus é contrário a tudo isso. Quando a gente assume essa identidade, porque fomos alcançados pela justiça de Cristo, né? E agora a gente começa a praticar essa justiça, a Bíblia diz que nós vamos ser sal da terra e luz do mundo. E não tem como sal e luz não incomodar os que estão do lado de lá. Então nós não estamos aqui falando de alguém, porque isso é possível acontecer, e Sim, alguém claro. pode até entender, de que alguém que está lá no trabalho, está trabalhando, é um cristão, é um crente, mas ele faz coisas erradas no trabalho. E aí ele começa a ser perseguido por colegas, porque ele não está trabalhando de maneira honesta, ele não está trabalhando de maneira que deveria trabalhar, e ele acaba depois dizendo, olha, eu estou sendo perseguido porque eu sou crente. Não é isso, né? Claro que não. Ele está sofrendo porque Existe, um mau funcionário. O nosso mundo é um mundo de perseguição. As pessoas podem ser perseguidas porque elas cometem crimes e elas estão aí sendo perseguidas pela justiça. A justiça está perseguindo elas, né? Como todos os criminosos, corruptos. Veja aí os escândalos todos do nosso governo, do nosso país. Perseguido por questões ideológicas, de posições políticas. No nosso mundo, porque posições econômicas, né? Quantas pessoas por questões econômicas não foram perseguidas e até assassinadas, né? Nesse caso do Banco Master. Agora, Cristo está deixando bem claro, é perseguido porque você vive um padrão de vida que não é o padrão de vida do mundo. Eu penso assim, para exemplificar. Quando Babilônia invadiu Jerusalém, ele levou para a Babilônia milhares de pessoas, acho que foram mais de 4.000, 5.000 pessoas, e entre elas muitos jovens, da idade de Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Mas apenas esses 4 foram alvos de perseguição, porque eles assumiram um padrão de Deus. Daniel diz, né, resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. E a partir dali eles foram alvos de perseguição, foram lançados na fogueira, Daniel na cova dos leões, né, teve toda uma contradição contra ele. Por que os outros não foram? Eu acho que quando a gente assume uma fé cristã e vive essa fé cristã, isso vai causar impacto. Claro que no Brasil isso é diferente, porque a gente vive num país que essencialmente é cristão. Né? Mas em alguns ambientes esse cristianismo não é tão nítido. Agora, uma coisa é eu ser perseguido porque eu sou cristão, e outra coisa é ser perseguido porque eu sou um mau cristão. Né? E daí é perseguição por conta dos meus erros, das minhas falhas, das minhas pisadas de bola. Isso não tem nada a ver com a bem-aventurança de Mateus 5,10. Agostinho costumava dizer que não era questão de ser perseguido por perseguido. É a razão pela qual você é perseguido. Porque nós olhamos dentro da palavra do Senhor, homens de Deus como Estevão foi perseguido por pregar a palavra. Outros apóstolos foram presos por fidelidade ao Senhor, mas também temos Abraão, que sofreu algum tipo de perseguição por sua mentira. Nós temos Davi, que sofreu sua perseguição por questões de erros pessoais. Então, nós temos que entender assim, qual é a razão pela qual? É fruto da minha obediência ou é questão de falha do meu caráter? Ou é erros pessoais? Então, nós temos que saber fazer essa diferença. Os próprios discípulos, né, quando eles começam a seguir Jesus, eles eram discípulos, eram cidadãos judeus vivendo dentro do Império Romano e provavelmente eles não eram perseguidos. Quando que eles começaram a ser perseguidos? Depois do Pentecostes, quando eles foram cheios do Espírito Santo e intencionalmente, deliberadamente, eles assumiram uma postura ao lado do Cristo que era o odiado. Isso. Né? A partir desse momento eles foram alvos de perseguição. Se eles seguissem Cristo até a cruz e depois da cruz eles não fossem cheios do Espírito e não assumissem aquela postura, eles seriam perseguidos? Muito bem. Olha que coisa jóia que vocês estão dizendo aqui. Embora vocês estão falando de alguém que é jogado aos leões, de alguém que é morto, de alguém que é... Está bem tranquilo os exemplos. Está tranquilo os exemplos. Mas vivemos num país onde isso não acontece.
Desse jeito Desse não. jeito não. Então, a minha pergunta é a seguinte, e falando até para os nossos alunos hoje, muitos dos nossos alunos, eles são cristãos e estão dentro de um campo, de um campus acadêmico, né? Como que essa perseguição hoje ela se manifesta na vida dos nossos jovens, dos nossos alunos, daqueles que são crentes realmente em Jesus e têm essa justiça de Cristo e elas fazem tudo de maneira agradável a Deus? Como é que essa perseguição hoje se manifesta? Eu não tenho visto ninguém sendo jogado na fornalha de fogo ardente. A gente só pensa em perseguição de forma violenta. Pronto. Mas a gente tem que lembrar também que existem as perseguições que nós somos ridicularizados, discriminados, excluídos, existe perda de oportunidade. Se a gente pensar no ambiente acadêmico, a nossa cosmovisão cristã, ela é sempre colocada como algo inferior. Ela é sempre colocada como algo inferior às outras cosmovisões. É um meio de posicionamento nosso, em muitos momentos, da Bíblia, colocar a palavra do Senhor, os ensinamentos do Senhor, como algo atrasado, como algo que não tem significância. Então, muitas vezes somos ridicularizados, perdemos oportunidades, porque a nossa cosmovisão, muitas vezes, é colocada numa situação inferior a todas as outras, como não tivesse, usando uma fala de hoje, lugar de fala. Você não tem lugar de fala porque essa palavra é muito antiga. Entendi. E a gente sofre esse tipo de perseguição no ambiente acadêmico também. Sim, bem velada, bem né? velada, Uma perseguição isso. bem velada. Eu, quando fiz faculdade de filosofia aqui no Mackenzie, e olha que o Mackenzie é uma instituição tecnicamente cristã, né? Confessional. Eu estava numa classe que tinha lá uns 25 ou 30 alunos, eu era o mais velho, a maioria eram jovens, rapazes e meninas, e Renata ficou grávida da Poliana. E quando ela ficou grávida do Tiago, eu tranquei a matrícula, porque eu queria me dedicar à minha esposa, ao nascimento do filho. Daí eu voltei, fiz um semestre, tranquei, voltei. Quando eu estava assim, eu matriculei em agosto, estava mais ou menos em setembro, outubro, descobri que ela estava grávida. E eu fui trancar a matrícula de novo. E algumas meninas da classe falaram para mim, não tranca não, reverendo. Deixa que a gente vai dando um jeito, a gente vai assinando. Naquela época tinha que assinar a chamada. A gente assina por você e você vai fazendo uns trabalhos, você não pode perder. E é claro que eu não fiz isso, eu tranquei a matrícula. E parece algo bom, né? Sim, disfarçado de bondade. E eu passei por tolo, porque elas ficaram bravas comigo, como se eu estivesse cometendo uma atitude estúpida, que tipo assim, todo mundo faz isso, qual o problema você fazer? Mas eu era o único crente, o capelão, dentro daquela sala. Imagina se eu tivesse feito isso. Porque eu não fiz, eu me tornei uma pessoa indesejada para elas, entendeu? Passei a ser uma pessoa chata depois de dois ou três semestres que a Poliana nasceu, já estava assim, eu voltei. Os próprios professores perseguiam a gente quando descobriam que a gente era pastor. Questão de nota, eu comparei trabalhos meus com trabalhos de turmas anteriores, trabalho onde o trabalho do cara era incrivelmente pior, e o cara tirou 10 com um xizinho mais, e o meu era muito melhor do que o dele. A gente sabe o que é, lendo os dois textos, e ela me deu 8.2, entendeu? Só porque era capelão. Isso é perseguição. Para mim é perseguição. Rejeição de valores, né? Quando a gente fala de assédio, o assédio não é só físico contra mulheres. Hoje existe muito essa questão de crime contra a mulher. O crime contra a mulher não é só o físico, de bater, espancar, aprisionar. É a fala, é o discurso, é psicológico, é a maneira como trata, é o destrato. Tudo isso aí, a gente enfrenta muito isso. Agora, eu tive 2 casos de perseguição que não foi por ímpios, foi pela própria igreja. Uma vez eu era seminarista, eu estava lá no Amazonas, em Manicoré, fazendo trabalho de missões, fiquei lá 40 dias, e todo sábado, 15 horas, nós tínhamos um trabalho na igrejinha com as crianças, das 3 às 5 da tarde. E o que acontecia? O pessoal de uma igreja irmã ia lá e enchia o entorno da igrejinha de cacos de vidro, quebrava garrafas e jogava, quebrava o vidro da igreja e jogava lá dentro para as crianças se machucarem, para depois acusarem a gente. Entendeu? Perseguição religiosa, de religião perseguindo religião, como aconteceu no início do cristianismo aqui no Brasil,
Quando eu era pastor em Mimoso, uma vez a gente tinha toda segunda-feira um culto ao ar livre. A gente ia num bairro, botava lá as caixas de sons e fazia o culto, tocava, louvava e eu pregava. E num desses cultos eu estava assim aqui e daqui dava para ver lá no alto o Cristo Redentor, lá da cidadezinha de Mimoso, como lá do Rio, né? Imagem, aquela coisa toda. E eu preguei naquele texto lá de Isaías, que diz que o cara vai, corta a árvore, com uma parte acende o fogo, com a outra parte constrói um ídolo, se adora diante dele e diz, tenho luz. E castiguei a idolatria. Quando eu cheguei em casa, umas 10 horas da noite, alguém ligou para mim, no telefone fixo, naquela época não tinha celular, e alguém que eu sei quem é, e disse assim, seu reverendo, se o senhor vier aqui na minha rua de novo pregar contra a nossa igreja, nós vamos acabar com a sua vida. Então, existe isso, entendeu? Existe. Em alguns rincões do nosso país, a perseguição A gente pensa religiosa que é muito estamos num forte. meio que tem imunidade e não tem. E hoje a existem perseguição. muitas pessoas que estão sendo presas, que estão sendo assassinadas, né, que vivem aí nos países contra o cristianismo. Hoje eu fiz um levantamento, existem praticamente 400 milhões de cristãos, que são os cristãos perseguidos, que eles chamam de mártires, onde eles são privados de direitos, onde muitos deles são presos, alguns são espancados na rua e outros são assassinados. Sim, é fato. E nós temos cristãos que perdem o emprego, que monografias não são aprovadas, teses não são colocadas para ser avaliadas, justamente porque rejeitam os valores desse mundo. Então, temos o lado extremo da perseguição, mas também temos o lado velado, que muitas vezes acontece e essa questão acadêmica é séria, né? Eu conheço vários colegas que apresentaram teses ou uma tese de doutorado e que na hora orientam, não, mas tira isso, não bota esse versículo, não faz aquilo. Isso é perseguição. Sim. E dentro de uma instituição cristã. Sim. Sim, são casos isolados, né? Sim, mas são existe. casos isolados, mas uma vez ou outra a gente consegue encontrar isso. Agora, Jesus fala, bem-aventurados ou felizes são os perseguidos por causa da justiça. O próprio Jesus foi perseguido e ele diz isso na sequência, né? Se perseguir a mim, vão perseguir a vocês. A minha pergunta é a seguinte, como que a perseguição que Jesus sofreu, que veio sobre Jesus, pode de alguma maneira me encorajar também a lidar com as perseguições hoje, seja dentro de um campus universitário, seja dentro do contexto familiar, na nossa sociedade como um todo, seja uma perseguição muito mais clara, mais violenta ou uma perseguição mais velada. Como que a perseguição que Jesus sofreu, que ele viu na própria vida, e ele diz, se perseguir a mim, perseguirão a vós também. Como é que isso me encoraja a lidar com essas perseguições? Reverendo, eu entendo de duas formas. A primeira é que todo sofrimento e toda perseguição ela é desagradável. Mas saber que eu estou no mesmo caminho que Cristo percorreu, isso dá significado ao meu sofrimento. De entender que eu estou passando pelas mesmas coisas que o meu Senhor passou. Foi traído, foi humilhado, foi rejeitado, e eu estou no mesmo caminho que ele seguiu. E saber que ele ressuscitou é saber que o sofrimento e a perseguição terá um fim. Não é para sempre, não é eterno. Se ele ressuscitou, ele está dizendo assim, vai chegar o dia que não haverá mais perseguição, não haverá mais sofrimento. Então, passar a entender que o meu Senhor passou por tudo isso, dá significado. Sei que é desagradável, vamos sofrer, vamos chorar, vamos passar por situações constrangedoras, mas saber que o meu Senhor passou pela mesma situação de ser perseguido, é saber também que um dia isso terá fim. Esse sofrimento não é eterno. Pode durar 70 anos, mas não é eterno. A perseguição pode durar 10 anos, mas não é eterna. Terá uma palavra final. Ok. A gente vive pela fé, né? A gente vive pela fé e tem uma esperança que nos foi dada. O fundamento, eu creio que a gente consegue, pelo menos eu consigo, por entender e por conhecer a palavra de Deus. Conhecer o escopo da palavra, criação, queda, redenção e consumação. Né? Aquilo que as pessoas dizem, né? A gente já sabe qual será o final dessa história. O apóstolo Paulo diz que os sofrimentos presentes não são comparáveis com a glória por vir. Então, assim, eu entendo o sofrimento, as perseguições, as lutas da vida, as adversidades. Nosso próprio sofrimento
enquanto pessoa, luta contra a carne, né? Vencer as obras da carne, os apetites da carne, procurar viver uma vida santa, dentro dessa perspectiva, de que Deus está nos preparando, nos moldando, nos treinando para algo melhor. Isso aqui é apenas uma escolinha de preparação universitária para a gente entrar na grande glória que Cristo foi preparar para nós. Agora, eu acredito que a gente só consegue passar por isso conhecendo profundamente a mensagem da palavra de Deus. Uhum. Sem esse conhecimento, sem esse aprofundamento da palavra de Deus, a gente não dá conta, não. Acho que a gente vacila. Tá. Eu tenho uma perguntinha aqui, pensando no nosso alunado, pensando aqui nos nossos alunos, muitos deles sofrendo de um tipo de perseguição, hostilidade mais velada dentro do nosso campus. A pergunta que vem é a seguinte: quais as convicções que os nossos alunos precisam ter quando a desconfiança, a incompreensão, como que eles podem, além de ter essas convicções, como é que eles podem testemunhar com firmeza e amor sem ceder às pressões ou adotar uma postura combativa, pagar com a mesma moeda? Que convicções eles precisam ter? Eu acho que o Carlinhos pode falar até com mais propriedade do que eu, com o tempo que tem aqui na capelania, mas o que eu tenho notado é a falta de convicção dos alunos da sua fé. Eles chegam na universidade sem um entendimento sólido sobre bases bíblicas, sobre o Senhor, sobre Deus, sobre Trindade, sobre cosmovisão. Eu acredito que precisaríamos chegar com os nossos cristãos aqui com mais solidez bíblica, com mais vontade de estudar a palavra, com mais convicções da palavra. Eu acredito que às vezes a igreja erra muito em pegar seus jovens, seus adolescentes, suas crianças e ficar só pintando e brincando. Aí quando chega na universidade, assim, a universidade corrompeu. Uhum. Não é que a universidade corrompeu, é que faltou solidez, convicções. Eles não sabem defender a fé, não sabem defender as convicções diante das demandas que são apresentadas. E uma vez que conhecem, ter a habilidade de não ser agressivo, né? Mas defender em humildade e mansidão a palavra do Senhor. Ok. Eu creio que é isso mesmo, é aprofundamento no conhecimento bíblico, né? Jesus diz: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será considerado um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e vieram as chuvas, os vendavais, bateram com ímpeto, e ela não caiu. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, é contra os principados deste mundo tenebroso, por isso tomai toda a armadura de Deus. E a gente sabe que a armadura é a palavra. O capacete da salvação, o escudo da fé, o calçado da paz, a espada do Espírito. Ele diz: para que você possa ficar firme no dia mau, no dia da provação, no dia do sofrimento. Então, o que a gente precisa para enfrentar essa tribulação, esse sofrimento, essas perseguições, sejam mais ácidas ou sejam mais veladas? Estar revestido da palavra de Deus. Para mim é palavra de Deus, oração e plenitude do Espírito Santo. Religião, conhecimento, igreja, porque ir lá na igreja, na hora do culto, cantar, levantar a mão, dizer glória a Deus é uma coisa. Chora, se emociona. Agora, dizer glória a Deus aqui no meio da provação, a gente teve aqui em anos passados, reverendo Gildas, um aluno chamado Evandro, ele era do colégio, ele veio do interior, ele era filho de um diácono do interior de Minas, e ele foi alvo de muita perseguição, porque ele era um menino muito crente, muito temente a Deus, e os alunos debochavam muito dele, zombavam dele, levavam revistas pornográficas naquela época que não tinha ainda os celulares, essas coisas, né? E jogavam na mesa para ele ver, para escandalizá-lo. E um desses meninos que maltratava ele era muito perverso, e assim, ele sofria muito. Eu era amigo do pai dele, almoçava sempre com o pai dele na casa dele. E um dia, esse menino que era o algoz dele sofreu um acidente, foi espancado aqui na frente do Mackenzie. Teve uma briga do Mackenzie contra o pessoal do Rio Branco, e esse menino bateram tanto nele que ele foi parar na UTI da Santa Casa. O que o Evandro fez? Foi lá na UTI visitar. Foi o único dos colegas de classe, inclusive dos coleguinhas dele,
que ajudavam a perseguir o Evandro, ninguém apareceu lá. Mas o Evandro foi lá, e ele no leito, e levou uma palavra e falou assim: eu sou cristão, estou aqui, você já fez muito mal para mim, mas no meu coração não tem nenhuma mágoa, estou aqui em nome de Jesus para dizer que Jesus te ama, pregou o evangelho para ele. Então, isso é uma atitude de alguém que, mesmo sendo alvo de perseguição, Entendi, muito boa. foi lá naquele que era o algoz para levar uma palavra de conforto e de consolo para ele. Muito bom, muito bom. Jesus afirma que deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que são perseguidos, porque deles é o reino dos céus. E grande será o galardão de vocês. O que isso significa? Que promessa é essa que Jesus está fazendo nessa bem-aventurança, quando ele diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Como é que eu posso entender isso? Rapidinho. Eu acredito que a parte mais consoladora desse verso é saber que, por mais que sejamos perseguidos e rejeitados aqui, o Senhor não nos rejeita, o Senhor não nos abandona, nós não estamos só. Já desfrutamos das bênçãos, de algumas bênçãos já com Ele. E do galardão, você vai entrar num debate teológico aqui muito profundo, mas eu acredito que... Outro pode crer. Outro pode crer, só para isso. Mas a ideia de que nós teremos benefícios dessa vida com o Senhor. Como será? Não dá para saber. Não dá para saber. Mas nós teremos aí... Alguns dizem Muito que é como Coca-Cola, né? Um vai ganhar 600 ml, outros vai ganhar 1 litro, outros... Mas eu não vou entrar nessa questão. Eu acredito que o próprio texto diz, né? Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Lá no passado, Deus prometeu para o povo um descanso. E muitos acharam que o descanso era a terra prometida. Uhum. Mas os verdadeiros servos de Deus entendiam que Deus tinha algo maior. Você vem para Hebreus 11. E Hebreus 11 vai dizer que esses homens peregrinaram na terra da promessa como em terra alheia, porque aguardavam algo maior, aguardavam a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. E ele diz: homens dos quais o mundo não era digno. Eles foram perseguidos, atacados, cerrados pelo meio, jogados em covas de leões, né? Eles foram queimados vivos, porque eles creram que eles tinham algo melhor, que Deus tinha algo melhor para eles. E a Bíblia diz que eles estão aguardando até que Deus complete o circo, porque existe um outro grupo que vai chegar lá. Então, eu creio assim que nós vivemos por isso, essa é a minha esperança. Se tudo que tiver na Bíblia estiver errado, se tudo que tiver na Bíblia for mentira, para mim valeu a pena. Para mim valeu a pena. Entendeu? Porque se tudo for mentira, o fim de todo mundo vai ser o fim de todo mundo. Agora, se tudo que a Bíblia diz for verdade, então desses é o reino dos céus. Mas desses que não foram de fato cristãos e que não viveram segundo o padrão de Deus, então a gente sabe para onde eles vão. Muito bom, muito bom. Estamos terminando aqui o nosso programa de hoje, e hoje nós entrevistamos aqui Reverendo Carlos Henrique e Reverendo Micael. Ambos são capelães aqui no Mackenzie. Reverendo Carlos Henrique trabalhando mais com o pessoal do administrativo, ele é o capelão institucional já há muitos anos aqui no Mackenzie, e Reverendo Micael é um dos capelães da universidade, trabalhando com os alunos e também com os professores. Que alegria ter vocês aqui, viu? Eu que agradeço o convite. Muito bom. Deus abençoe. Obrigado, e continue reverendo. abençoando o trabalho de vocês. Sempre à E você disposição. sabe que você pode contar com o trabalho da capelania sempre. Estamos aqui dentro do campus Higienópolis, ali no prédio 50. E você pode, a hora que você quiser, pode passar lá procurando os nossos capelães para batermos um papo, conversar com você, orar por você, pela sua vida. Quem sabe você tem sido hostilizado, tem sido perseguido de alguma maneira, e isso tem provocado tanta angústia no seu coração. Pode vir, venha conversar com a gente, bater um papo. Queremos conhecer você, conhecer um pouco o que você faz no Mackenzie e orar pela sua vida e pela sua família. Deus abençoe e até o próximo episódio do Pode Crer, o podcast da Capelania do Mackenzie.